O tema de hoje é olhe para frente. Qual que é o tema? Fala pro teu irmão então aí, dá uma dica para ele. Olhe, aí, viu? É bom que já é sugestivo, né? Você já fala para ele, ele não vai nem conversar contigo mais hoje. Se ele vier falar, olha para frente. Olha para frente. Só que esse tema, querido, é mais do que só você olhar para mim, sentado onde você está sentado. Esse tema ele é muito importante em qualquer momento da vida. Mas eu diria que nesses dias, antecedendo já um pouco esse final de ano, você tem que compreender que existem princípios muito importantes para que a tua vida lá na frente, esse amanhã teu, ele seja de fato muito melhor do que já foi o teu ontem ou já foi no teu passado. Eu quero ler um texto que está em Esdras capítulo 3, no versículo 10. Esse texto, querido, ele vai fazer uma narrativa sobre o segundo templo, quando começou a ser edificado, quando começou a edificação do segundo templo, após um exílio que aconteceu com o povo de Israel. A gente vai poder andar aqui um pouco nas escrituras e descobrir o que esse texto tem para ensinar para nós. Esdras capítulo 3, versículo 10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia o quê? Dura para sempre, né? Sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, não todos, tá? Mas muitos dos sacerdotes, levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Um grupo está celebrando e outro grupo está chorando. Quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia o que, igreja? Discernir. Não podia o quê? O que não dava para discernir? As vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Para completar, numa outra versão não vai aparecer, mas só uma frase final dizia que choraram bem alto ao verem esta casa, enquanto outros gritavam de alegria. Uma diz: choraram incontrolavelmente ao ver os alicerces do novo templo. Antes de eu falar sobre o que esse texto significa e o que essa palavra pode lhe ajudar na sua vida, e o porquê você precisa ouvir essa mensagem, muito além só de vir ao culto, mas você realmente precisa ouvir essa mensagem. Eu queria te colocar uma questão que faz parte de uma frase, né, que diz o seguinte: se a sua visão for para um ano, plante trigo. Se for para um ano, plante o quê? Agora, se a sua visão for para 10 anos, plante o quê? Árvores. Agora, se a sua visão for para a vida inteira, plante o quê? Pessoas. É porque não dá para ler embaixo, né? Plante pessoas. É muito importante você primeiro entender na tua vida qual é a tua expectativa. Se você é daquele da urgência, do agora, do hoje, do amanhã, do momento, é plantador de trigo, tem problema nenhum. Você é aquele que gosta de colher rápido, gosta de plantar, colher, e está muito preocupado já com resultados na tua vida a curto prazo. Porque se colhe na questão natural aí em 6 meses, enfim. Agora, é interessante que se você tem uma visão um pouco mais ampla, está dizendo, vai colocar, plante uma árvore. Árvores que crescem rápido, como o eucalipto, demoram uns 7 anos para poder você conseguir ganhar um dinheiro, né, com ele. Mas tem árvores que são 20, 30 anos. Tem gente que chega a plantar, não é nem para ele planta para o filho depois poder usufruir daquela madeira, para quem trabalha na área. Mas é interessante que eu gosto muito do último nível. Se você quer realmente um projeto para a vida, plante pessoas. Porque não tem nada mais tremendo do que você influenciar a vida de alguém. Eu vejo porque na igreja nós temos essa visão, aonde começamos, né, o projeto Vida em tão poucas pessoas, mas com o tempo, investindo em pessoas, às vezes uma pessoa consegue atingir uma multidão.
Nítido isso no batismo na aliança de hoje. Cada discípulo, de líder de rede de multiplicação, com a sua realidade ali, podendo fazer, podendo multiplicar, porque o tempo que nós investimos na vida deles, hoje eles têm trazido um resultado tão lindo. Hoje nós recebemos praticamente uma igreja inteira, mais de 300 pessoas. O que é isso? É pensar que a gente demorou 7 anos, eu e a apóstola, para ter no máximo 200 pessoas. E num culto, em 2 meses. Agora o que é isso? Porque quando você demora o resultado para plantar em vidas, mas chega uma hora que o resultado vem. Seja o teu filho, seja alguém que você está investindo, seja alguém que você está influenciando, você terá muitas boas notícias das sementes que você planta em pessoas. Diga amém em nome de Jesus. Agora, esse texto, ele está muito mais do que isso. Esse texto está falando sobre passado, presente e futuro. Ele está dizendo sobre a minha perspectiva da vida, sobre onde eu quero chegar e como eu posso limpar minha mente para que eu possa romper. Então, primeiro nível, não se torne refém do seu passado. Fala comigo, não se torne refém do seu passado. Você já reparou a quantidade de pessoas que vivem em uma verdadeira inércia e nunca conseguem evoluir em seus projetos, sejam próprios, relacionamentos, questões profissionais? É possível afirmar, sem sombra de dúvida, que a grande maioria delas estão presas ao passado. Pessoas que não conseguem sair do lugar. Sabe aquela sensação ruim que você... Até eu disse aqui, o ano está terminando, você fala, não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada ainda. Eu tô cheio de projetos, eu estou cheio de coisas que eu disse que antes de acabar o ano eu faria. Muita gente tem muita vontade, muita disposição, mas está preso ao passado. Elas aprenderam padrões em determinado momento da vida e elas acreditam que precisam carregá-lo para sempre. Só que nem tudo, querido, que você aprendeu no teu passado e funcionou no teu passado vai funcionar no teu futuro. A grande questão é que a gente fica preso, porque na verdade a forma com que nós fazíamos as coisas há tempos atrás, hoje está obsoleto. Tentam aplicar regras que estão ultrapassadas no ministério, métodos antiquados na liderança, processos arcaicos na vida financeira e até mesmo na maneira de lidar com relacionamentos pessoais, que está totalmente comprometida, baseada numa experiência do passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós queremos, como eu perguntei, ter uma vida abençoada. Todos nós queremos ser bem sucedido naquilo que nós fazemos. A grande pergunta é por que algumas pessoas que mesmo se esforçando tanto, elas não conseguem dar um passo, elas não conseguem romper, não conseguem resultados na sua caminhada. Esse texto que eu estou falando com vocês, ele tem um pouco a ver com essa perspectiva de querer romper no futuro, mas não abrir mão de conceitos do passado. Mas apóstolo, eu tenho coisas, eu tenho memoriais, eu tenho ensinos milenares, que eles funcionam em qualquer situação, claro. A Bíblia está aí para dizer isso, que ela é tão antiga e tão atual. Mas você percebe que tem coisas que nós fomos influenciados no passado e que hoje elas já não funcionam mais. Na área da economia, por exemplo, tinha um cofrinho em casa que a gente colocava o dinheiro ali, alguns guardavam o dinheiro debaixo do colchão, nossos avós, né? Uma coisa triste aconteceu na minha família, que uma das minhas avós, por parte de mãe, depois da sua morte, descobrimos tanto dinheiro debaixo do colchão dela. E o grande problema é que o dinheiro já não valia mais, não valia para nada. E viveu uma vida com muita dificuldade. E esse negócio de dinheiro debaixo do colchão eu achava que era metáfora, mas foi verdade mesmo. As pessoas faziam esse negócio. E é interessante como essa geração hoje, elas conseguem enxergar coisas que a gente não enxerga. Estava o meu filho de 15 anos, Zac, ontem falando comigo sobre a aplicação que ele fez numa nova conta que ele abriu. Você está escandalizado? Tem que estar, porque eu fiquei. Eu falei, meu filho, como é que é essa história? Me empresta um dinheiro aí. Né? Ele falou, não pai, você não está entendendo, é porque tem um banco tal. Eu falei, esse banco aí novo, eu não confio não. Ele falou, pai, o que é isso? Eu só confio naqueles nomes de banco mais antigo, consolidado, né? Ele falou, não, o mundo já virou, meu pai. Eu coloquei lá, já rendi, já ganhei uns 20 reais esses dias lá. Eu falei, me ensina aí. O grande detalhe é que parece brincadeira, mas essa geração consegue enxergar alguns meios, mesmo que podem errar, mas que a gente tem métodos que nós aprendemos com nossos pais. E você diz assim, e funciona, pastor, não duvido não. Só que a gente às vezes não está conseguindo progredir mais na vida, porque a gente não está aberto a
possibilidades novas. Relacionamento é uma coisa tão tremenda que eu tenho certeza que meu pai, ele deu o melhor que ele pôde para mim, pela condição, pelo conhecimento que ele tinha. Mas talvez se eu estivesse naquela reunião de cura interior, eu ia dizer assim: meu pai nunca me abraçou. Pastor Adriano, tem jeito ou não? Deus, se eu for lá, você me ajuda. Meu pai nunca me deu um beijo. Mas sabe, pastor Fábio, eu não tenho dúvida do amor que ele tinha por mim. Não tenho dúvida, quem conheceu sabe disso. Porque a forma dele se expressar era com serviço. Ele queria aliviar minha vida. E eu não tenho dúvida, só que eu beijo meus filhos, eu abraço meus filhos. Eu não preciso repetir o que ele fez só porque deu certo. E deu certo mesmo. Porque talvez na visão dele, para criar homem tem que ser assim, nada de abraço e beijo não. Foi a vida que ele viu, foi a maneira. Só que a gente tomar isso para outras áreas da nossa realidade, a gente carrega conceitos empedrados que a gente diz: não, eu não mudo, né? Eu não vou mudar. Só que esse texto, que eu ainda não te expliquei ele, mas já vou te explicar, ele vai te ensinar a perceber uma coisa muito importante hoje. No entanto, a quem volte todos os seus esforços para trazer à tona, outra vez, sensações vividas um dia. Sabe aquela sensação de nostalgia que a gente tem de querer voltar alguma coisa do passado no presente? E isso não vai acontecer, é ineficaz. É impossível recuperar exatamente as mesmas coisas que você viveu no passado. Inclusive isso vai te interromper aquilo que Deus quer fazer de novo na tua vida. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. E pode acreditar, Deus hoje vai nos dar uma oportunidade, até o final dessa palavra, de você pelo menos dar uma oportunidade para Deus, dizer assim: Deus, eu entendi, eu quero isso na minha vida. Eu quero poder abrir mão, sabe, dar lugar a espaços na minha mente para que eu receba coisas novas, se é que isso vai ser bom para mim. Não, não é só bom para você não, querido. Quem agradece são os filhos, quem agradece é a esposa, quem agradece é o marido. Quando você toma uma decisão de querer se inovar, de querer ouvir, de querer perceber que o mundo ele está mudando. É provável que algo esteja estagnado na nossa vida ou na sua vida, impedindo que você avance nas mais diversas áreas. Talvez tenha perdido a capacidade de perceber o seu futuro, já que busca referências apenas lá no passado, onde a gente quer romper na vida, mas sempre com uma perspectiva do que aconteceu no passado. A pergunta é, e eu coloquei isso na nossa publicação: você está preparado para essa conversa hoje? Fala para o irmão do lado aí, você está preparado para essa conversa hoje aí? Então tá. Está preparado? Então vamos lá. Não chore pelo que se foi. Junto comigo? Não chore pelo que se foi. Pastor, não tem jeito. Não, eu tenho memoriais, eu tenho coisas, eu tenho que ficar lembrando o tempo todo. Ageu capítulo 2, no versículo 3, diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ele está dizendo aqui o seguinte: quando o povo de Israel sofreu um exílio no ano 585, 4, não me engano, que o templo de Israel foi completamente destruído, o povo foi levado para o exílio babilônico e passou 70 anos, quantos anos, igreja? 70 anos ali, aonde o sonho de todo judeu que nasceu ali dentro do exílio babilônico, ele estava em outro povo, em outra terra, mais de 1000 quilômetros longe de casa. O povo, a terra deles destruída. Era um dia ver o templo, que um dia foi de Salomão, uma glória tremenda, fosse reconstruído. Mesmo aqueles que nasceram no exílio, jovens que nunca viram aquela glória, nunca viram aquele templo, o exílio acabou, eles voltaram para casa. Houveram influência de muitos profetas e homens de governo, porém 4 deles é bem importante. Um deles foi Esdras. Esdras, que sobre um grande avivamento que aconteceu. Quando ele começaram a mexer nos escombros, pensa bem, deixou sua cidade, sua casa foi destruída, 70 anos depois você volta: pô, já morri. Muitos morreram, mas muitos idosos conseguiram ainda voltar e olhar: eu morava aqui nessa casa, está tudo destruído. Quando eles foram olhar o templo, eles encontraram escritos da Torá, do Pentateuco,
dos primeiros 5 livros da Bíblia, que estavam lá intactos ainda no meio dos escombros. Quando eles começaram a ler, olhe, preste atenção, gente, eles descobriram o quanto eles estavam distante da vontade de Deus na vida deles, porque eles perderam a palavra. Quem perde a palavra perde o destino, a direção. Então o que fez então Esdras? O livro dele é todo pautado nisso. Ele marca uma reunião na porta das águas, lê em voz alta, em hebraico, todos os textos que ele pôde recuperar. Só que jovens que nasceram na Babilônia, que nem sabia falar hebraico, tinha que saber ouvir tradução. Alguém ouvia Esdras e traduzia para a linguagem babilônica. O que isso tem a ver? Tem a ver que eles ficaram tão afastados do que Deus tinha, que até o idioma eles perderam, a cultura eles perderam. Aí vem Neemias, vem quem? Viu que eles construíram casas, mas esqueceram de quê? De construir um muro. Cidade tem que ter muro. E ele faz um desafio, em 52 dias vamos construir esses muros. E ali ele faz algo tremendo. Aí vem um profeta chamado Ageu. Qual é o nome do profeta? Ageu, ele denuncia um grande problema. Se um dia você ler o profeta Ageu, você vai descobrir nos escritos dele que ele começa a dizer: vocês esqueceram de um detalhe. Você vai escandalizar com o que o povo fez, mas fizeram. Havia sido separado um monte de materiais para construir o templo. Só que como o templo não está sendo construído, eu pego um tijolinho aqui, eu pego um outro material aqui, pego outro aqui e construo minha casa. Aí Ageu falou assim: sabe por que o bolso de vocês está igual saquetel furado? Vocês põem o dinheiro e vazam? Porque vocês estão pegando aquilo que pertence ao Senhor e colocando dentro da sua casa. Agora você imagina, apóstolo, mas como que alguém pode fazer isso? Claro que faz. A gente pega o que é dízimo, que é de Deus, e usa para nós, mas isso é um outro assunto. Então não adianta você falar assim, que povo, hein? Na verdade, muita gente faz o mesmo. Mas eles começaram o quê? O profeta Ageu disse assim: vocês estão construindo as suas casas com o recurso que é do templo, e vocês estão achando que Deus vai abençoar vocês. Mas graças a Deus pelos profetas. Aí veio Zacarias. Zacarias, ele diz o seguinte: porque o templo começou a ser construído, o dinheiro já acabou. Até o motivo já estou te dando aqui. Aí Zacarias, o profeta, no capítulo 4, numa visão que ele teve, ele falou assim: não será por força, não será por violência, mas a casa vai ser levantada pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele diz isso por quê? Porque lá na Babilônia, Ciro havia dito: não tem mais recursos, porque de alguma maneira ainda vinha dinheiro de lá. Ele diz: acabou essa obra. Aí tem um texto que eu amo falar sobre ele. Aí vem o profeta Zacarias e falou assim: quem és tu, ó grande montanha? Montanha é o imperador, o Ciro lá da Babilônia. O que você está achando que é? Você não passa de um montinho de pedra diante de Zorobabel. Parece até que Zorobabel era o cara. Zorobabel era o governador de um povo que estava totalmente falido financeiramente. Só que ele era o governador de um povo que tinha uma promessa. Você está ligado ou não está ligado? Estou ensinando. Aí ele está dizendo: quem és tu? Lá pelo capítulo 4, versículo 7, para quem gosta de estudar em casa. Quem és tu? Você não passa de um montinho de pedra diante de Zorobabel. Assim como ele colocou a pedra do início da obra, ele vai colocar a pedra do fechamento da obra. E vai ter gente aplaudindo, dizendo: é isso aí, vai em frente. Eu já preguei sobre isso. Vai em frente. Por que ele está dizendo isso? Porque a obra começou, o dinheiro acabou, e o povo disse: o que vai acontecer agora? Aí entrou o profético. Toda vez que o profético entra na tua vida, querido, o que é natural se torna obsoleto. Porque é onde Deus está interferindo. Não importa se eu tenho ou não tenho, importa que Deus prometeu, e Ele vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Você está numa igreja, pode dar glória a Deus aí. Você está no ambiente de fé. Pode acreditar. Então o que acontece? Ele diz: quem és tu? Só que como eu estou pregando sobre Esdras, vamos voltar em Esdras aqui, sobre a história dele, claro, também citando Ageu. Todos esses nomes que eu citei estão na Bíblia. O problema deles é que havia uma expectativa diferente, e por isso eles choraram. Quem é esses que choraram? Os anciãos que passaram pelo exílio, entraram jovens, passaram pelo exílio, terminou o tempo. Quando eles viram a obra começando e olharam os fundamentos, que são as primeiras colunas, eles olharam para essa coluna, mas conseguiam enxergar a primeira. Eles não conseguiam enxergar o novo. Olhava para o novo e enxergava o velho. Olhava para o novo e enxergava o passado. Mas o passado foi muito glorioso,
porque o primeiro templo, quem construiu foi Salomão. E como que alguém vai conseguir todo aquele ouro? Como alguém vai conseguir todo aquele dinheiro? Então o que acontece aqui é que as pessoas mais velhas que haviam visto a glória do templo de Salomão estavam amargamente desapontadas, embora ainda só está começando a obra, mas pelo começo eles já viram, pela essa coluna que estão fazendo aí, essa obra não tem sentido algum. Por isso que o texto que eu li, eu vou ler de novo em Ageu 2:3, fala assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? É como a vedes agora, não é nada, não é ela como nada aos vossos olhos. Por isso que Ageu está dizendo isso para aqueles anciãos: vocês que viram aquela casa maravilhosa, está vendo agora essa obrinha aqui, isso está parecendo um barraco. A denúncia deles, ou Ageu quando diz isso, ele está dizendo: vocês não estão entendendo, sabe por quê? Porque pelo que eu vejo, eles estão vendo a glória do ouro, mas eles não sabiam sobre a glória da presença. Eles não estavam entendendo o que Ageu mesmo diz no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra: minha é a prata, meu é o... O que Deus está dizendo? Eu posso dar a prata, eu posso inclusive dar o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, mas Ele está mostrando o que? A glória desta última casa será o que? Maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Que a glória do primeiro templo, presta atenção, a glória do primeiro templo estava no ouro que ofuscava a glória de Deus. A glória do segundo templo estava na presença que ofuscava as estruturas construídas. O que significa isso, apóstolo? Que quando alguém viu o templo de Salomão, conhecido como uma das 7 maravilhas, ou algo que foi construído como a grande maravilha do mundo, imagina o seguinte: era tanta suntuosidade, talvez hoje financeiramente baseia em trilhões, tanto ouro, tanta glória do ouro, que as pessoas, quando chegavam lá dentro, eram tomadas por um êxtase. Só que vem Ageu e fala: não, mas a glória da segunda ou da última casa vai ser muito maior, vai ser muito mais tremenda. Alguém olhava assim e dizia: mas como? Eles estavam achando que a glória estava no ouro, mas na verdade a glória estava na presença. A primeira casa, querido, até teve uma fumaça, para quem leu já sobre isso, uma presença, uma Shekinah que atingiu o templo, que as pessoas não conseguiam ficar de pé, elas caíam no chão e ficavam adorando a Deus, porque uma fumaça invadiu o lugar. Você imagina quando Salomão fez sacrifícios a Deus e a presença da fumaça, da Shekinah tomou o lugar? Como que alguém vai superar isso? Aí vem Ageu e falou: você não está entendendo, aquela só foi a glória da fumaça, mas aqui esse templo, ele pode não ter todo o ouro que Salomão colocou, mas o Messias vai pisar nele. Ah, querido, eles não estavam entendendo que glória era, a presença vai entrar nele. Só para te dar um dado, esse templo construído aqui foi aquele que Jesus entrou e viu cambistas lá, e Jesus entrou e pisou dentro desse templo. O que ele está querendo dizer é que a Salomão tinha ouro, mas estava longe da promessa ainda. Nós estamos aqui, mas a promessa está mais próxima da gente. Ele está dizendo, essa glória da presença é muito maior do que a glória do ouro. Ele está mostrando que aquele teve fumaça, esse vai ter o próprio Cristo pisando nele. Eu amo a presença, a glória que vem. Somos pentecostais, mas eu amo quando ele chega, porque quando Jesus chega, meu irmão, não tem para ninguém. Ele move sobre cada área, cada pessoa, em cada nível. A presença de Jesus muda as circunstâncias. Por mais que a glória da Shekinah, daquele culto maravilhoso, é extraordinário, mas o que ele queria mostrar é que eles precisavam compreender que a glória desta nova casa ultrapassará. Tem nada a ver com quantidade de ouro, com suntuosidade, com estrutura, mas tem a ver com a proximidade da chegada do Messias. Agora preste atenção no que esse texto pode nos ajudar na nossa vida hoje. O texto inicial diz que quando se lançou o fundamento, os idosos, alguns dos sacerdotes, os levitas, eles começaram a chorar, porque eles olhavam aquele presente, mas
a mente deles ainda estava lá na glória, lá no passado, lá na construção de Salomão. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que nada jamais será como antes. Fala comigo, nada jamais será como antes. Por isso que eu digo que você não pode ficar prisioneiro do teu passado, achando que algumas coisas vão se repetir na tua vida. Apóstolo, não tire essa esperança de mim, meu casamento vai ser um dia como antes. Nunca, nunca. Vai ser melhor, porque a glória da última casa será o quê? Maior do que a primeira. Não é que vai ser, não pode, vai ser ruim, não, porque vai ser melhor. Porque existem conceitos que nós lembramos da nossa vida passada, que a gente pensa, é engraçado que eu e Silvia, a gente sempre está com amigos, né? E eu me lembro que num período, alguma pessoa falou conosco, não foi só um, mas alguma foi bem pontual e dizia assim: ah, você não tem noção. Na verdade, o casamento fica muito bom depois dos 25 anos de casado, 30 anos de casado. Eu lembro que eu olhei, a gente era bem jovem ainda no casamento. Eu olhei com uma, igual você está olhando para mim assim, com a incredulidade. Com a incredulidade, eu falei, esse coroa está empolgado, né? Como é que ele está dizendo que é melhor? Na juventude é muito melhor, né? Porque a disposição sexual é melhor, a disposição saúde é melhor. E é interessante, porque hoje eu tenho 35 anos, faço agora em dezembro, de casado, né? Dá um amém, irmão. E olha, os novos ficam incrédulos, aí como fiquei também. É bem melhor. Você está pensando só naquilo, né? Mas não é só nessa área, não. É a liberdade, é o companheirismo, as nossas histórias, a nossa cumplicidade. Acredite, gente. Aí alguém lê esse texto e fala assim, não, mas aí é o outro casamento, é outra. Não, querido, com todo o respeito à tua história, e eu respeito mesmo, o casamento que você está agora, seja o primeiro, seja o segundo, seja qual for, esse é o casamento que Deus está dizendo. Ele vai ser tão renovado, ele vai ser tão abençoado. Eu queria ouvir um amém masculino, amém, porque tem mulher quase cutucando, fala aí, rapaz, né? Que você vai ter tanta alegria no teu casamento, que isso está se perdendo a fé, gente, nisso. As pessoas, elas querem sempre mudar para ter feliz. Não, eu nos 35 anos de casado, eu digo para Deus, todo dia, eu agradeço tanto a Deus pela minha esposa, pela minha casa, pelos meus filhos. A gente estava viajando esses dias para consolidar a nossa igreja lá em Milão, né? E é claro que a gente também aproveitou para passear um pouco, né? Se você não gosta, desculpa aí, mas eu gosto. Ainda mais quando eu estou com a minha namorada de 35 anos. É maravilhoso, né? E a gente começou a agradecer a Deus, né? Por quantas coisas, a nossa cumplicidade, como isso é maravilhoso. O que na verdade Ageu está dizendo? Que a glória do segundo templo, que ele nem chama de segundo, ele chama de último. O que ele quer dizer? Não vai ter outro. E toma isso como base da tua vida. Como você chegou aqui eu não lembro, nem sei, mas tome como último. Esse é o teu último momento. Vai ser tão renovador, vai ser tão tremendo, que você não vai ter lembrança de nada do passado que possa comparar ao que Deus quer fazer na tua vida, no teu casamento, na tua família. Dá um glória aí, irmão. Recebe a bênção aí, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, como que as coisas jamais serão como antes? É isso mesmo que eu quis dizer, não exagerei não. Elas não se repetem, a vida não se repete. Eu terminei uma reunião com a nossa equipe ministerial faz alguns anos, e eu me lembro que a gente, terminando a reunião, eu tenho isso escrito, por isso que eu lembro que eu escrevi, eu disse para eles o seguinte, a última fala que eu tive, a apóstola ensinou, eu ensinei, a gente tem sempre um tempo anual, né, juntos, como vai acontecer já no início do ano que vem. Eu disse, olha, faça algo que surpreenda. Eu disse para eles o quê? Porque nós já tínhamos os métodos, os projetos, nossas agendas, tudo pronto ali já. O próximo ano vai ser assim. Só que saia dessa reunião fazendo algo disruptivo. Pense fora da caixa. Como eles são líderes de rede ministerial, de crescimento, faz um encontro com Deus diferente, faz algo, pode, apóstolo, claro, faz um evento de colheita, cria expectativas nas pessoas. Isso tem sido tão pontual na vida da nossa equipe, que a gente está percebendo, querido, desses anos, como isso é tremendo. Pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Eu faço mentoria com pastores e isso tem sido muito bom para mim, porque eu aprendo também ensinando para eles. E foi interessante porque há dias atrás um pastor que está cuidando de uma igreja há 20 anos,
E ele dizia: eu preciso de uma solução. Eu falei: qual a solução? Minha igreja não cresce, eu não consigo. Eu disse: como é essa igreja? Ele disse: eu herdei, meu pai era pastor, ele faleceu, e eu agora dei continuidade. Só que tem mais de 20 anos que eu pastorei. Eu falei: o irmão cresceu quanto? 5%. Eu não pensei, crescia nada, né? Porque 5 em 20 anos é muito ruim. Mas é claro, ele estava ali pedindo ajuda. Eu disse: irmão, pastor, como é que é a tua equipe? Aí deu aquela engasgada: não, eu tenho um pessoal aqui. Eu falei: não, esquece. Eu tenho um grupo. Eu falei: não, estou perguntando a sua equipe. Eu estou perguntando as pessoas que estão com você, que você ensina-os, que você gasta tempo na vida deles. Porque num tempo a gente para de pastorear a igreja e pastoreia a equipe. E a equipe consegue pastorear a igreja. Aí eu vi que ele deu aquela rateada, né? Como acontece com o carro, está meio assim, está meio... Eu falei: pastor, vamos arrumar isso aí. Começa a orar a Deus. Homens, como diz a palavra, mulheres, que como diz a palavra, que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que aspira ao ministério, que tem disposição. Se você tiver 5, tiver 7, tiver 10, e começa a investir. Porque tudo é equipe. Por que eu estou dando essa prévia para você? Porque na verdade, querido, nós conseguimos resultados quando nós conseguimos influenciar pessoas com aquilo que nós acreditamos. Existem muitos projetos natimortos. O que é um projeto natimorto, apóstolo? É aquele que você tentou convencer uma pessoa daquilo que nem você é convencido. Você marcou uma janta com o teu marido e quis fazer de um projeto, chegou no final e disse: não vou entrar, não sei, não estou gostando, não estou dentro. Porque na verdade você não está tão convicto ainda. Mas com o marido é fácil, com a esposa também. O pior é quando você reúne a tua equipe de trabalho, reúne pessoas, amigos, alguém que você quer envolver numa causa, e as pessoas ouviram e falam: está empolgada, mas não conseguiram entrar. Por quê? Porque na verdade você não se preparou. Lembre-se que toda vez que você tiver uma visão, antes de você passar para alguém, vão lhe fazer perguntas. E tem gente que quando faz a primeira pergunta já fica com raiva. Só que quem está te perguntando é para te ajudar a saber se você está convicto mesmo. Eu estou disposto a construir uma casa. Alguém fala assim: você está pensando quanto custa o terreno? Já está querendo me atrapalhar, né? Já está roubando a minha fé. Não, eu estou tentando te ajudar a fazer as contas, para você não ser mais um frustrado, que vai começar um projeto, e a Bíblia diz: vai construir uma torre, calcule antes, veja quanto custa, e depois você entra no projeto. Então, quantos projetos que nascem ou nascem natimortos? Por quê? Porque morre dentro da sala sem nem sair. Porque aquele que está lançando aquele sonho, ele não rompe. Neemias, quem mesmo? Neemias foi um homem fantástico. E sabe uma das coisas mais tremendas que eu vejo em Neemias? Que ele andou antes de falar. O que ele fez? Ele veio lá do povo dele, ele era um homem muito próspero, copeiro do rei, traz recursos para construir os muros, construir alguma coisa da cidade de Jerusalém. Esse contexto que eu te disse. Quando ele chegou lá, ele andou 3 dias a cavalo. Quantos dias? 3 dias. Andou, olhou tudo. Depois que ele andou 3 dias, ele chamou o pessoal. Aí ele falou: gente, vocês viram a ruína que a gente está? Vocês viram como é que isso aqui está um negócio, um lixão? Mas eu tenho uma solução para isso. Por que eu gosto de Neemias? Porque ele chegou tão empolgado e podia ter reunido todo mundo na hora e já falar: nós vamos mudar isso aqui hoje. Já era, perdeu tudo. Porque a primeira pergunta que fizesse para ele: você conhece a cidade? Não. Então por que você está falando com a gente que vai mudar alguma coisa aqui? Tem muita gente querendo mudar aquilo que não conhece, querendo transformar aquilo que nem se deu ao luxo de poder se expor a uma mudança na sua própria vida. Ele quer mudar tudo fora sem mudar nada dentro. Tem alguém acompanhando o que eu estou falando? Diga amém em nome de Jesus. Mas deixa eu voltar aqui para o tema. Qual o tema? Olhe para... Por que eu estou dizendo que você precisa olhar para frente? É que a gente precisa compreender que na vida você vai ter algumas oportunidades. Só que no texto, uma geração se alegra por experienciar Deus de uma maneira nova, enquanto os velhos se apegavam à glória da antiga casa. Antigos chorando pelo templo perdido e novos celebrando pelo novo que surge. Agora, como que pode no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, alguém está chorando e alguém está rindo? Porque a expectativa que alguns geraram era diferente da outra. Aqueles que ouviram a vida inteira: o dia que o templo for restaurado, o dia que o templo for reconstruído, nós vamos voltar a ter povo, vamos voltar a ter colheita, vamos voltar a prosperar, vamos vencer as batalhas. Porque eles sabiam bem que foi assim com Davi, foi assim no antigo, antes deles.
Só que quando os fundamentos foram colocados, havia um acampamento que dançava e havia um outro que chorava. Um representa a inovação, o outro representa a experiência. Talvez você diga assim: apóstolo, eu sou daqueles que inovam, né? Qual que é o certo aqui? Nada, os dois estão certos. Tomara que você tenha inovação com experiência, experiência com inovação. Aqueles que eram mais antigos tinham experiência, mas eles estavam dispostos a ouvir. Quando eu estou disposto a ouvir pessoas novas, com novas ideias, eu consigo perceber o meu momento. Sabe de uma coisa, gente? A gente tem que aprender a dar lugar. Fala o teu irmão assim: dá lugar. Mas dá lugar em que nível, né? Em que sentido? Garagens, guarda-roupas, armários, gavetas, inclusive a nossa alma, guardam coisas que não permite que novas coisas entrem. Tu compra aquela roupa linda, nova, tu chega no teu guarda-roupa, abre a porta, tu olha assim e fala: como que eu vou fazer para colocar aqui? Acho que eu tenho que comprar um novo guarda-roupa. É isso mesmo que tem que fazer? Não. Talvez você pegue uma peça antiga, dá lugar, né? E doa para alguém. Não sei nem para ser ninguém aqui, não quer que todo mundo é próspero. Amém? Mas doa para alguém da sua família, dá para alguém. Aí tu pega a nova, pega a velha assim, olha. Aí tu lembra: mas isso aqui foi, naquela época. Tem uns 15 anos que eu tenho esse vestido já, meu Deus do céu. Eu vou usar ainda, tem 2 que você nunca nem usou. E o dia que tu usou, tu ficou com raiva de ter usado. Aquela marmota, né? Tu olhou assim e falou: o que eu estou fazendo com isso? Só que você usou, porque você falou: eu tenho, isso faz parte do meu passado. Irmão, dá lugar, irmão. Fala ao teu irmão assim: dá lugar. Sabe que você não faz isso? Não faz não. Tu pega o novo, empurra, encaixa e tá ali, tá resolvido. Metade do guarda-roupa não está nem usando. Dá lugar. Dá lugar no armário, dá lugar na gaveta, mas dá lugar na tua alma também. Porque a gente quer receber o novo sem abrir mão do passado. A gente quer que Deus faça coisa nova, carregando conceitos que já passaram da vida da gente. Dá lugar. É interessante porque eu estava lá em casa vendo, está até ali dentro da sala, Silvia. O meu pai, ele me deu, aliás, ele não deu para mim, né? A Silvia fala que deu para ela, né? Um taxímetro. Daqui a pouco eu te mostro. Apóstolo, o que é o nome? Taxímetro. Que é interessante porque a gente, quando eu era mais novo, né? Deixa eu ver aqui, quem conhece isso aqui? Bandeira livre, tá? Filma aí, vamos lá. Esse culto aqui está o quê? Bandeira 2 ou bandeira 1 ou 2? 1 ainda? É depois, mais tarde, né? Bandeira 2. Quem sabe o que é isso aqui? Levanta a mão. Dinossauro. Mas tem gente que sabe e não levantou a mão só porque está com medo de denunciar a tua idade. Mas você sabe. O detalhe é que meu pai, ele foi taxista por 30 anos. Mais de 30 anos. E ele deixou isso aqui para a Silvia. Foi uma das heranças que ele deixou para nós. Ela guarda lá em casa. Então, eu não tenho problema com coisas antigas. Não tem problema nenhum. Só que o mundo virou. Tu pega a Uber hoje, né? Tu vai ali no celular, o carro já chega ali do lado. E eu tenho lembranças desse taxímetro, que isso, eu tenho algumas coisas que meu pai fazia e me fizeram ser o homem que eu sou hoje. E uma delas, né, é que ele me ensinou a não ter muito mimimi com alguns detalhes em relação ao relacionamento com pessoas. A gente estava em casa, aqui na rua Caetés, onde eu fui criado toda a minha infância, né, pertinho daqui. E os irmãos sabem que tinha o lado de lá, o lado de cá. Quero até agradecer o pessoal que mora do lado de lá e está vindo ver a gente aqui. Porque não se misturava, tá, gente? Volta Redonda é o seguinte: lado de lá e lado de cá. O Silva de lá, o Silva de cá. Estou falando grego para alguém aqui ou não? Né? Mas graças a Deus, tá, irmão? Vocês estão humildes e vieram aqui ver a gente no bairro Retiro aqui. E a gente, com a época eu estudava já do lado de lá, Colégio Volta Redonda, teve outro período também. E meu pai falava assim: vou te dar carona hoje. Porque o motorista táxi é assim, né? Vinha em casa, enquanto ele estava almoçando, eu lavava o carro. Aí vinha, já pegava o carro, vamos embora. E aí, moleque, você está indo para onde? Eu falei: pai, eu tenho que ir para a escola, eu tenho trabalho, não sei o quê, te dou carona. Mas só que a gente já sabia o código. Ele botava livre. Ele dava carona, mas não deixava aqui bandeira 2 nenhum. Livre.
Aí descia Caetés, ele Pedra Goitacás, descendo ali, Maimoré e tal, chegava ali, de repente um passageiro, e eu orando o passageiro, não parecia nenhum passageiro. Aí o passageiro dava a mão, ele já parava. Quando o passageiro olhava, não, mas tem gente já, não tem ninguém aqui não. Já está saindo. Por isso que eu sou um cara curado, ele me curou nessas épocas, né? Não tem mimimi comigo, né? Não, mas ele já está saindo, não tem ninguém aqui não. Meu pai, tá, gente? Eu vejo uns povos cheios de mimimi. A gente fala assim, por favor, me dá licença da sala. Já me humilharam hoje. Ah, meu irmão, que história é essa? Ninguém te humilhou. É que talvez o assunto não tenha a ver com você. Talvez aquele momento, as pessoas são muito melindrosas. Já perceberam isso hoje? Então eu sou daquela geração de já não tem não, já está indo. Só que de vez em quando a gente saía, não tinha nem ponto de ônibus perto, tinha que ir a pé, e vamos que vamos. Só que de vez em quando, Fábio, tinha um passageiro que falava assim, deixa ele. Eu falava, oh, glória a Deus, vou ter carona hoje até a porta da escola. Mas é interessante que a gente pega o taxímetro, ele fica lá guardado, ele fica lá em cima. Eu olho para ele e falo, uau, vintage, né? É passado. Tem umas coisas que lembram o passado aí, vamos ver. Só mais uma. Uau! Você sabe que eu tenho diploma de datilografia, né? Sabia ou não? Eu sou graduado. E eu fiz aquele teste às cegas. Sabe qual que é? É a máquina no final sem letra nenhuma. O meu nível é hard, é alto. Irmão, mas eu tenho saudade disso. Com todo respeito à sua nostalgia, nenhuma. Ei, acorda para a vida, irmão. É só para guardar e lembrar. Tem outra coisa aí, vamos lá, já vou continuar já. Tem outra coisa, não tem? Ah, pelo amor de Deus. Apóstolo, eu tenho lá em casa até hoje. Lembra do cadeadinho? Não lembra não? O homem ia trabalhar, metia o cadeadinho, meu irmão. Ninguém liga, só recebe ligação, já era. Agora, alguém chegar para mim e falar assim, apóstolo, eu gosto. Tchim, tchim. Aí volta de novo. Tchim. Irmão, primeiro que vocês tinham que resolver tudo antes de sair de casa. Por quê? Porque não dá para chamar depois alguém. Você tinha que marcar a hora do almoço, 1 hora da tarde, em frente à casa da banha, já era, porque não tem jeito. Depois a gente conversa, hoje a gente sai de casa, a gente se fala, né? A gente se liga. Irmão, eu vou ter saudade dessa época. Eu posso ter boas lembranças, aromas, eu posso ter ambiência. Algumas coisas podem me levar a momentos agradáveis, a cheiros agradáveis. Só que o grande problema é que tem uma geração que ele está como se dizendo, aquela época que era boa. Você não está fazendo conta, irmão, das facilidades que a vida vai nos entregando. Porque você está colocando a nostalgia dos relacionamentos que você teve, só que tinha um pacote. E aí, essa metáfora, esse texto de um povo que olhava e não enxergava, de sacerdotes que eles não conseguiam discernir o quê? Olha qual era a situação, olho, mas não enxergo. Fala comigo. Olho, mas não enxergo. Eu olho para esse templo novo, mas eu só consigo enxergar o templo antigo. Porque a minha mente tem conceitos do meu passado que ainda estão tão latentes que eu não consigo romper na minha vida. Eu olho para o novo e digo, eu quero ver o que você está vendo, mas eu não consigo ver. Hoje de manhã foi interessante porque o Zac, meu filho, falei dele de novo, né? Hoje ele falou, pai, está falando muito de mim hoje, né, pai? Eu falei, esse é o último, né? Eu falei da Chloe, falei do Zael, falei do Ian, agora ele está lá em casa, é o último. Pai, como é que a igreja começou? Irmão, meu filho perguntando isso, eu falei, meu filho, você já sabe? Ele falou, pai, eu não sei detalhes não. Antes da igreja começar, você estava onde? Eu falei, eu era da casa de oração. É igual a Cristã do Brasil, papai? Que meu colega é da Cristã do Brasil, a mãe dele usa véu. Eu falei, não, não é não, meu filho, é diferente. Mas usava véu sim, as mulheres lá usam véu. Quanto tempo o senhor ficou lá depois de casado? Eu falei, ficamos algum tempo, porque a gente foi para o campo missionário. Eu fiquei 4 anos estudando na teologia lá em São Paulo, depois fui campo missionário. 6 anos depois eu voltei para Volta Redonda. Pai, a mamãe usou véu? Eu falei, usou. Ela fala que não, pena que não tem foto, mas usou. Você não usou não? Eu lembro que você usou, mulher. Um dia, então usou. Já é uma coisa já. Mas a curiosidade é que eu queria saber como tudo começou. E eu fui falando para ele a gratidão que eu tenho pela igreja que eu nasci e fui criado. Gratidão da classe Cordeirinhos de Cristo, Joias de Cristo, classe Samuel.
E tudo que eu aprendi ali até meus 17 anos, quando eu fui para a escola teológica. Depois eu já tive outras influências. A grande questão é que ele queria saber por que o Projeto Vida começou, e eu disse para ele. Agora imagine, por mais que eu tenha gratidão, vocês irmãs todas de véu aqui hoje. Ia ser lindo, né? O Projeto Vida ia ser o véu pink, véu não sei o que, ia dar um jeito. Agora, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que a maneira que eles enxergam e o que eles puderam me dar, o melhor que eles puderam me dar foi aquele ensino. Eu aprendi, decorei Bíblia, decorei textos, eu fui ensinado nas escolas. Aquilo me ajuda até hoje a ser quem eu sou. Mas eu preciso compreender que o mundo se movimenta. A Bíblia é a mesma, irmãos. Mas quando eu fui aprender a interpretá-lo, eu descobri que essas coisas eram obsoletas. A questão da roupa que se usa não é o mais relevante. Apóstolo, é sim, calma. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, é o teu caso, ele põe certas roupas e está saindo, o Espírito Santo fala, volta, sim ou não? Sim. Tem algum obreiro para falar ou não? Não. Não tem nenhum obreiro na tua casa. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Por quê? Porque eu tenho confiança no Espírito Santo. Que existem assuntos que eu não vou ficar te falando, porque ele já te fala. E fala mesmo. Quem faz de bobo é diferente, né? Ele está lá falando, tá, ei, tá igual que as crianças, né? Agora, o que eu quero dizer com isso? Que eu poderia trazer uma visão do passado para o meu presente e a gente viver oprimido por algumas questões. Mas de alguma maneira, Deus está dizendo, eu quero fazer coisa nova. Eu quero fazer coisa nova. E quando ele fala de coisa nova, não está falando sobre usos e costumes, está falando sobre práticas do dia, ele está falando sobre apontar você para um destino profético, dar você uma palavra que vai mudar a vida das pessoas da tua casa, que vai quebrar as cadeias do inferno, como hoje no batismo, pessoas sendo batizadas, também pessoas sendo libertas de demônio, sabe, um movimento de Deus maravilhoso, Deus fazendo a obra, trazendo famílias inteiras. Deus quer usar você para isso, só que enquanto a gente está com a mente voltada para estruturas pesadas, nós não rompemos. Então o texto diz que havia o choro e tinha alegria, o ambiente era o mesmo. Só que eu digo assim, mas quem está certo e quem está errado? Não tem certo e errado aqui, tem a realidade das pessoas. Porque quem estava chorando, ele não estava em rebelião do projeto que vinha novo, ele queria enxergar, era aqueles anciãos dizendo, eu quero enxergar o que esses jovens estão enxergando, mas eu não consigo, porque o meu passado me faz enxergar de outra maneira. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, muitas pessoas nessa reunião de hoje aqui, estão presas a situações do teu passado, e por isso não conseguem romper no teu futuro, porque ainda existem circunstâncias que são maiores, conceitos que você carrega que são maiores do que os planos que Deus tem hoje para a tua vida. E hoje é um dia daqueles especial. Você não vem no culto errado não, você vem no culto certo, que Deus está dizendo para você, eu quero fazer tudo novo. Agora é fácil? Não é. Como que um casal onde houve traição vai se esquecer daquele momento de tanta angústia? É fácil? Não. Mas os dois podem tomar uma decisão, ou um dos dois, e pode dizer, eu confio em você. Sabe por quê? Porque enquanto você não entender isso, a glória da segunda casa, ou a glória dessa última, ou seja, esse momento da tua vida, nunca vai atingir o nível que Deus quer. Como que pode a pessoa que foi traída no trabalho, alguém passou para trás, alguém ficou devendo, ou um líder espiritual que ajudou pessoas e foi traído ali, pessoas falaram mal dele, a ponto dele dizer, não vou pagar encontro para mais ninguém não, o que eu já fiz, eu já ajudei tanta gente, depois virar a cara para mim, irmão, não importa o que aconteceu na tua história, continue acreditando nas pessoas, porque talvez algum deu errado, mas hoje Deus pode fazer coisa nova na tua vida. Não transfira os seus traumas para os seus filhos. Sabe, um dos grandes erros dos pais é transferir a dor deles para os filhos, sendo que os filhos nunca passaram por aquilo. Uma coisa é você dar um conselho ao teu filho, outra coisa é dizer para ele, não confie em ninguém, porque papai confiou e quebrou. Meu irmão, você já está dizendo para o teu filho ser alguém que nunca vai ter sucesso na vida, porque não se faz nada sem relacionamento, não se prospera sem conexão. A vida tem a ver com as conexões, e você já está travando dizendo, não dá. Ele já está dizendo, meu pai falou mesmo, eu vou sozinho nessa vida, sozinho ninguém vence, querido. A gente precisa compreender que a gente está carregando como aqueles senhores, que a Bíblia está dizendo que eles não conseguiam entender o novo de Deus, a ponto do barulho ser alto. Quando o povo ouvia o barulho de longe, falava assim, estão chorando ou estão rindo?
Porque o texto fala que não dava para discernir, não dava para saber. Aquele povo da igreja lá, estão felizes ou estão chorando? Eles estão celebrando ou estão angustiados? Porque um grupo está feliz pelo novo, e outro grupo está dizendo, ai meu Deus, como era bom, na tendinha que era maravilhoso. Eu até entendo os profetas, ou pessoas que me amam tanto e dizem assim, apóstolo, quando tu pega o violão o negócio é maravilhoso. Irmão, é porque você estava na glória da outra casa, e foi tremendo mesmo, e quem perdeu, perdeu, quem beijou, beijou, foi maravilhoso. Só que toca todo domingo, apóstolo, tu não aguenta, irmão, tu não aguenta, sabe por quê? Porque Deus já virou essa chave. Se eu tivesse até hoje liderando o grupo de música dessa igreja, como eu fiz lá atrás, a gente estava com 10 músicos, se tivesse 10, hoje a gente tem 150, sabe por quê? Porque eu entendi o meu momento para que eles pudessem crescer e romper, e você que é abençoado. Agora imagina aqui, daqui eu não saio, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Dinossauro. Quem falou Gabriela é dinossauro. Não falou, mas veio na mente, né? Sabe o que é isso, gente? A gente está atrapalhando Deus trabalhar, está atrapalhando Deus fazer. É tão triste quando a gente não percebe o nosso momento na história. Um anjo falou, e ele disse o seguinte, apóstolo, agora eu quero ouvir. O que o anjo falou? O anjo disse assim, por que buscais entre os mortos ao que vive? O que ele disse? As mulheres foram lá ver o corpo de Jesus, sabe aonde? No cemitério. Apóstolo, lógico, Mas o anjo falou, ele não disse que ressuscitaria? Como é que vocês estão vindo no cemitério buscar um vivo? Mas é o quê? Sabe o que eles estão querendo dizer? Que você está buscando no teu presente aquilo que já morreu no teu passado. Existem coisas que não vão ser como era mais, e não vão mesmo. Mas o que Deus quer fazer hoje, Ele está dizendo, a glória dessa última casa vai ser infinitamente maior do que a primeira. Mas quando eu comparo, não compare, porque comparar o ouro com a presença vai dar ruim. Deus está te dando algo muito maior do que você viveu no passado, está faltando fé para isso. Mas tudo tem a ver com a narrativa, tem a ver com Tem uma história que um rei, ele teve um sonho. Ele chamou 2 ministros dele para que tivesse uma reunião, ele contasse o sonho para os ministros dele. Aí o que aconteceu? Que o primeiro ministro entrou e ouviu o sonho dele. O ministro olhou para o rei e falou assim, que azar você está tendo, rei. Você vai ver seus amigos morrerem, você vai ver seus parentes morrerem, você vai ver pessoas que você ama, todo mundo morrendo. O rei mandou um súdito vir e falou, vem aqui, dá 10 chibatadas desse ministro aí. Como que ele ousa falar uma coisa dessa para mim? Que eu tenho azar. Aí veio o segundo ministro, ouviu o sonho do rei. Rei, que sorte que o senhor tem. Você vai viver mais tempo que seus amigos. Você vai viver mais tempo que as pessoas à sua volta. Você vai poder ajudar a vida de todos eles, porque você vai viver mais tempo que eles. Ele chamou o súdito e falou, dá 10 moedas de ouro para esse aqui. O sonho era o mesmo, a interpretação também, só que a narrativa não. O primeiro que levou 10 chibatadas chegou para ele e falou, tu é um espertalhão mesmo, hein? Tu contou a mesma coisa que eu e levou 10 moedas de ouro. Ele falou, sabe o que acontece? O diamante, ele é bom e um ótimo presente para qualquer pessoa. Mas tu pode pegar um diamante, colocar numa caixinha, um lacinho, um perfuminho, uma florzinha em cima e entregar para alguém. Mas tu pode pegar a pedra de diamante e lançar na cara de uma pessoa. A questão não é o que você está entregando, é o como. Sabe o que acontece, gente? Tem gente que a vida está tão ruim que até o bom ele faz ficar ruim. Porque a narrativa dele é sempre a mesma, está ruim, está difícil, vai dar tudo errado, não confio mais em ninguém, não faço. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para frente. Ei, olha para frente. Para de comparar a tua vida do presente com o trauma do que você pode viver. A gente tem a graça de receber tanta gente aqui, veio de outras religiões, veio de outro ministério, veio de outra. Eu estou com medo de acontecer comigo o que aconteceu no passado. Relaxa, não vai acontecer não. Sabe aquela cura que você tem que fazer, pastor? Olhar para a pessoa assim, calma, você está em outro lugar, calma, já passou, já passou, já passou. Porque tem gente que é tão traumatizado, tão tenso, que você já chama, ele já vem assim, a mão fechada, ele já põe assim, já estão querendo meu dinheiro, irmão, aqui ninguém quer teu dinheiro não. Se você vê de algum lugar que alguém queria, calma, relaxa. Aqui estão querendo usar minha vida.
Ninguém quer usar a tua vida. Meu irmão, não compare o teu futuro com o que você viveu no teu passado. Você está num ambiente de Deus, num lugar de restauração, num lugar de Deus fazer algo na tua vida. Talvez a tua narrativa está roubando o novo de Deus. Nós estamos entrando para entrar um ano que eu estou ávido para chegar dia 31, mas eu vou curtir ainda antes, porque o profético para o ano de 2024 vai ser tão extraordinário. Nessa quarta, quando a gente pregar sobre o mês de novembro, irmãos, vai ser tão tremendo. Apóstolo, mas você está dizendo que não vai ter batalha, vai ter luta? Vai ter muita, mas vai ter tanta vitória, vai ter tanto sucesso, vai ter tanta liberação de Deus. Só que se você, querido, para atravessar o ano assim, ó, dia 31, meia-noite, uma mochila pesada, um baúzão do lado, outra mala aqui, carregando 10 anos de problema na tua vida, não vai dar certo, irmão. Começa a liberar essa bagagem da tua vida. Começa a limpar, vai dando lugar, meu irmão, no guarda-roupa e na mente. Vai dando lugar na sua vida espiritual. Dê lugar a Deus fazer a obra na tua vida. Algo novo Deus está para fazer na tua história. Eu não sei se você deseja, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Mas você precisa desejar. Se ponha de pé todos agora em nome de Jesus. Você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. Você precisa ir dizer: meu Pai, eu quero olhar para frente, mas eu não consigo. Eu sou daquele que só dirige olhando o retrovisor. Tudo bem, para dirigir é bom. É bom porque você está tendo noção do que está lá atrás. Mas lembre-se, querido, que o maior desafio é você olhar o que está na sua frente. Não é ficar só olhando para o retrovisor o tempo todo, olhando para o teu passado o tempo todo. Parece que dirige o tempo todo olhando para trás. Olha para frente. Ilumine o teu caminho, ilumine o teu futuro. Apóstolo, mas o senhor não sabe a minha história. Ilumine, olha para frente. O senhor não sabe o que é que eu cometi. Ué, e aí? Olha para frente. Você não sabe como eu cheguei, não, mas olha para frente. Porque o que Deus está para fazer é tão lindo, só que você está travando isso. Aqueles anciãos estavam querendo, mas eles diziam: eu olho, mas não enxergo. Eu vejo, mas não consigo enxergar. Minha mente está projetando, parece que eu estou com óculos que não me deixa ver nada sem passar pelos conceitos do passado. Esse é um dia que Deus quer te libertar em nome de Jesus. É de você dizer: meu Deus, me ajuda, limpa, me ajuda. Ah, mas eu já passei por um divórcio, apóstolo. Ah, mas eu já perdi amigos, apóstolo. Eu fui mandado embora tantas vezes. Ok. Você já parou para pensar que Deus é perfeito em todas as coisas? Que Ele pode tomar toda essa tua história e empurrar você numa velocidade, a tal ponto de pessoas serem influenciadas pela tua história, e você vai dizer: meu Deus do céu, eu posso ser usado para libertar pessoas por causa da minha história. Quantos hoje quer essa unção? Olhe para frente, levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor se mova sobre este lugar. Que essa palavra faça sentido para nós, meu Deus. Que o Senhor possa realmente nos dar a oportunidade de ter velocidade, sem que em detrimento das coisas que nos prendem ao nosso passado. Por mais que nós celebramos memoriais do passado, mas o que o Senhor tem para nós é muito maior, porque a glória da última casa será muito maior do que o que o Senhor te fez até hoje. Por isso, meu Deus, dá aos teus filhos, quebra essas correntes entre as mãos, quebra essas cadeias na alma de cada um. Quebra, meu Deus, quebra, Senhor, essa religiosidade que alguns carregam, dogmas que alguns carregam, porque eles querem enxergar, querem ver, querem fluir, mas não conseguem. Dá-nos essa graça, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, dá um glória a Deus. Quem recebe essa palavra para a tua vida? A minha oração é que Deus possa lhe abençoar para discernir o tempo e as estações, lembrando que o caminho de Deus, ele é perfeito.
em todas as coisas que Ele realizou na tua vida. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!